Bem-vindos, bem-vindas ao primeiro podcast Saindo da Matrix. Eu quero agradecer a presença aqui da Natália do Carmo. Muito obrigada, Nath, por você estar aqui hoje. Eu que agradeço o convite. E a gente vai contar um pouquinho, então, de como que surgiu esse podcast. É o primeiro podcast que a gente vai fazer, que a gente está gravando. Como é que vai funcionar para vocês entenderem já no começo? Vai ser em séries. Então, a ideia é que o podcast ele tenha aí no máximo 30, 40 minutos para dar tempo de escutar enquanto você está indo trabalhar ou está indo para a escola, para a universidade, enfim, para que não sejam episódios muito longos. Mas para a gente dar oportunidade também do entrevistado contar toda a história, então vai ser aí de 2 a 3 episódios por entrevistados. A ideia é que seja assim. E aí a gente faz toda a história aí, dá oportunidade para todo mundo poder falar e contar a sua história, tá bom? Só para contar um pouquinho então sobre a Nath. A Nath é pedagoga, formada pela UFMG, é mineira igual a mim, pós-graduada pela Univale em Gestão de Aprendizagem e Educação Cognitiva. A Nath, filha amada de Deus, há 1 ano morando em Curitiba, cumprindo a obediência ao que Deus lhe confiou. Bem-vinda, Nath. É um prazer te receber. Gente, é bem importante eu contar pra vocês do porquê que a Nath ela foi convidada aqui para o primeiro episódio, porque ela com certeza foi uma das pessoas que me impulsionaram a sair da Matrix. Não tô completamente fora dela, mas estou num processo de ascender e de consciência, e eu agradeço muito realmente a tua vida, Nath, porque com certeza você foi uma das pessoas mais importantes nesse meu novo momento aí de autoconhecimento. Por isso ela aqui. Só para vocês entenderem do porquê do nome e da onde que surgiu tudo isso, eu vou contar para vocês então o que é a Matrix. Pelo dicionário e pelo Google, Matrix é um sistema de crenças e padrões que nos mantém presos ao medo, à escassez e ao piloto automático, sem questionar a realidade. Ela nos desconecta da nossa verdadeira essência e do poder que temos de criar a própria vida. E por que a gente pensou nisso, por que eu pensei nisso e de sair da Matrix? Porque eu adoro aquele filme da Matrix mesmo, da trilogia, e teve um quarto agora lançado no ano passado, e demorei muito para conseguir entender, assim. Confesso que eu assisti de novo e de novo, depois de alguns anos, conforme a gente vai evoluindo no autoconhecimento, para eu entender o que verdadeiramente o filme queria dizer, sabe? Óbvio que várias coisas a gente entende, mas não na essência, lá dentro. E aí um dia indo pra academia com a Nath, a gente faz academia às 6 horas da manhã, a maioria do tempo. E aí indo pra academia com ela, eu nessas minhas viagens, porque meu cérebro não para de pensar. Não para. E aí eu lembrei da Matrix, lembrei lá das 2 pílulas, da pílula azul e da pílula vermelha. E eu já estava num processo de lendo a Bíblia, num processo de autoconhecimento de várias frentes, enfim. E aí eu peguei e falei pra ti, cara, agora eu entendi. Lembra? Eu entendi do porquê e do porquê saindo, do porquê que é a Matrix e o que significa e como sair, do porquê que o Neo e aquelas outras pessoas, eles tinham realmente um poder diferente de criar a própria realidade. E aí a verdade é que é isso, né? A gente tem o poder de criar a nossa própria realidade. Eu acredito nisso já faz anos, tá? Anos, mas eu gastava em vagas, como diz o meu marido. E aí agora eu tô me conectando ainda mais nessa parte espiritual, tentando entender quem sou eu nesse mundo. Eu agora sei qual é o meu propósito, tanto é que esse podcast faz parte desse propósito. E a Nath com certeza ela pertence ao meu propósito, que tá ligado ao propósito dela. E aí, como que também lá no Google, né? O que significa, se vocês depois tiverem curiosidade, dá um Google lá. Sair da Matrix é despertar para a verdade, romper crenças limitantes e assumir o controle da própria vida. Olha que forte isso. Para isso, é preciso expandir a consciência, fortalecer a autoestima, desconstruir padrões, alinhar-se com sua essência e agir com intenção. É viver além da ilusão, criando sua própria realidade. Então, assim, sair da Matrix não é apenas enxergar a ilusão, mas viver além dela, criando uma realidade onde você é o protagonista da sua própria vida. Olha que forte isso. E é isso que nós estamos construindo. Então, o objetivo aqui desse podcast
que ele vai ser, então, semanal. Ele vai sair toda quarta-feira, 6 horas da manhã ele vai ser publicado. Para você que vai trabalhar às 6, mas para você que vai trabalhar às 7, às 8, ou que está voltando do trabalho, você possa entrar lá no Spotify ou no YouTube e acessar enquanto está dirigindo, enquanto, enfim, enquanto está lavando louça, enquanto está cozinhando, para você começar a querer sair da Matrix e realizar mesmo a sua própria realidade, co-criar a tua própria realidade, entender que você é o mandante da tua própria vida, que Deus fez você e deu toda a autoridade para isso. E é por isso também que a Nath, ela entra aí nesse primeiro episódio para contar pra gente do como que ela tá construindo e co-criando a realidade dela. Então, bem-vinda de novo, Nath. Obrigada, é uma honra estar aqui com você, meu Deus. Tô até emocionada. Eu também. Vamos então aqui. Nath, pra quem ainda não te conhece, quem é a Nath, além assim do próprio currículo que eu acabei de descrever? A Nath é uma mineira, criada por 2 mineiros bem raízes do interior e que batalharam muito a vida inteira para criar os 3 filhos, tá? E eu sou a filha do meio e o meu perfil é bem de ajudador, uma mulher bem tranquila, sempre fui tranquila desde a infância, então eu nunca dei trabalho para os meus pais. Então eu sou essa mulher, até então, até entender de fato depois quem eu era em Deus. Quem você é em Deus. Quem eu sou em Deus, sim. Uhum. Aí é que está a chave do progresso e de entender de fato qual é o seu papel aqui no mundo. E essa mudança de Belo Horizonte para Curitiba, a Nath, você não tinha morado em outro lugar? Não, nunca tinha saído de Minas. Como é que foi para você, assim, largar o teu estado, tua família, tudo e vir? O que fez? Humanamente falando, foi perturbador. Para uma pessoa completamente controladora e que dependia ali das pessoas, não de depender só financeiramente ou emocionalmente, mas de ter pessoas por perto. Eu sou uma mulher de pessoas, então eu sempre tenho amigos, eu sempre uno pessoas. E sair desse meio onde eu tinha conseguido construir uma rede muito forte, só minha, de apoio, foi perturbador. Eu ia para uma casa onde eu mal conhecia as pessoas, eu estaria num estado completamente diferente e vivendo uma vida completamente diferente daquilo que eu tinha planejado. Completamente diferente. Mas tendo a minha identidade baseada e fortalecida em Deus, eu vim em paz e segurança, porque eu sabia que Ele estaria cuidando de cada detalhe, de cada pontinho, de tudo que eu precisaria viver aqui. Uhum. E você sempre foi crente, Nath? Desde criança, sim. Uhum. Eu lembro que minha mãe converteu, eu tinha por volta de 8 anos, mais ou menos. E daí a gente ia com minha mãe pra igreja, até então não entendia muito o que era. Ia mais pra acompanhar, né? Pra brincar com os amigos, tinha escolinha, tinha salinha. E à medida que eu fui crescendo, eu fui entendendo essa questão da espiritualidade tão importante, né? Do que era servir a Deus, o que era Deus, o que significava Ele na minha vida. Mas foi um processo, assim, até que eu entendesse, né? Porque quando você é criança, você não tem muita ideia do que é. Deus ainda é algo muito abstrato pra você. Eu não posso tocar, eu não vejo. Chega a ser até um pouco rígido, né? Sim. Dependendo da doutrina que você segue, né? Da igreja que você está inserido ali, é apresentado a você um Deus mau, um Deus rígido. Se você faz isso, você vai para o inferno. Se você faz isso, você vai para o céu. Sim, de fato a gente tem 2 caminhos. No entanto, a forma com que Deus é apresentado faz toda a diferença. Eu prefiro, e é muito mais fácil eu lidar com um Deus de amor, um Deus bom, do que um Deus que vai me punir a cada vez que eu erro. É interessante você dizer isso, porque assim, eu não tenho religião. Esse podcast não é específico com cunho religioso. Ele é exatamente pra gente entender o que nos proporciona a gente abrir a consciência. Então é sobre isso que a gente tá falando aqui. Mas eu tenho certeza que uma parte do propósito de você ter vindo
foi você me mostrar esse caminho, assim. E isso tá fazendo total diferença, né? E eu acredito que não só na minha vida, mas na vida da minha família e a vida de muitas pessoas que virão aí pra frente, através desse podcast ou por todos os projetos que a gente já tem idealizado, né, Nath? E assim, mas eu queria saber, porque pra quem cresce a vida toda ali na igreja, porque tem um monte de gente também meio na igreja a vida toda e parece que não sabe o que tá fazendo. Sim. Parece que também estão ali na Matrix e não vê uma forma de sair, como eu falei ali, viver no automático. Quando foi que você realmente acendeu, que você entendeu? E qual foi o momento da virada para você entender qual era o teu propósito? Ou você sempre soube o teu propósito? Não, nunca soube, assim. Hoje eu tenho muita certeza de muitas coisas. Algumas nem tanto, mas a maioria delas, sim. Eu vivi um relacionamento de 16 anos, fui casada por 11 e foi um relacionamento em partes abusivo. E daí, então, ainda assim vivia na igreja, fazia as coisas do Senhor. Fiquei muitos anos afastada por causa desse relacionamento. E quando eu me divorciei, foi uma virada de chave. Lembra a Natália controladora, certinha, que não fazia nada errado? Quando eu disse não, eu não quero mais, eu não aguento, foi um choque para todo mundo. Todas as pessoas, como assim? Mas você sempre transpareceu um relacionamento tão perfeito, você é uma esposa tão sábia, por que você está fazendo isso? E tentando jogar a culpa em mim. Mas as pessoas não entendiam que eu vivia em casa. Quando eu saí desse momento, eu fui me curar, fui me reconectar, entender o que de fato eu gostava, que roupa eu gostava de vestir, o que eu gostava de ouvir, o que eu gostava de comer. Isso foi sendo construído em mim. Até então, eu ainda não tinha voltado para uma igreja congregar, né? Mas assim, a minha intimidade com Deus permanecia, mas eu ainda não tinha voltado para a congregação em si. E depois de 1 ano e meio, mais ou menos, lendo um livro que se chama Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill. É um livro que não tem nada a ver assim, com a igreja, mas foi um livro que me acendeu. Na parte da entrevista ali, quando ele fala de talentos, eu estava indo para o trabalho, isso era 5 e pouco da manhã, 6 horas, e aí na entrevista, na parte que ele fala sobre os talentos. E aí, quando ele faz a entrevista, ele fala dos talentos. Claramente, o Espírito Santo falou ao meu coração: eu te dei um talento, você está enterrando ele. Você já ouviu o Espírito Santo nessa época? Já ouvia. Mas aquela foi a primeira experiência marcante, tão clara para mim. Que era Deus. Que era Deus. Eu fechei o livro na hora, olhei para fora assim e falei: tá, entendi, tá beleza, entendi, ok? E aí foi outro processo, porque eu ainda estava muito machucada, ainda estava com muitas feridas e cicatrizes assim abertas. Tá, agora eu preciso congregar. Para eu exercer o meu chamado... Peraí, o que é congregar? É estar em uma igreja física, congregando com pessoas. Ah, tá. Não é comer lá a hóstia, não é isso? Não é a ceia, não é a hóstia, não. É você, dia a dia ali, no culto, e fazer um evangelismo com o pessoal. É congregar, ele está ali compartilhando a vida. Como a gente compartilha a vida em casa. Então a gente congrega todo dia. A gente congrega todo dia. Só que aí, essa parte do congregar bíblica é com os irmãos. Entendi. E porque aí você tem um outro aspecto, que muitas pessoas falam: eu sou o templo do Espírito, Deus mora em mim, então eu não preciso ir na igreja. Não, você precisa ir para a igreja, porque ali você também é moldado, porque você está lidando com o diferente. E lidando com o diferente, você vai agir conforme Jesus quer. Porque você vai ter um irmão que você não gosta muito, que o jeito dele te irrita. Mas você está sendo moldado e aperfeiçoado em Deus, congregando com essa pessoa. Da mesma forma, você sendo um difícil da situação, transformando a vida daquele irmão.
Mas assim, não precisa necessariamente para você ter essa conexão. Às vezes Deus está preparando, talvez, para você entrar nesse momento de congregar, não é? Sim, é um processo. Para quem não frequenta, então, por exemplo, eu ainda não consegui ir verdadeiramente, né? Todo domingo, assim, porque eu ainda estou entendendo o que está acontecendo. Mas de certo, uma hora isso vai acontecer. Vai ser natural. Comigo foi assim também. Apesar de ter crescido na igreja, de ter sido muito ativa a vida inteira, eu passei muitos anos longe. E daí, machucada, ferida, eu não queria contato com pessoas. E quando o Senhor falou isso comigo dentro do ônibus, eu falei, meu Deus, e agora? Daí foi um processo de procurar um lugar para ir. E aí, eu e uma amiga, vamos achar uma igreja. E daí ela pesquisava, a gente visitou várias igrejas. E um dia ela foi fazer unha, e aí a manicure falou assim, Kelly, vai lá, visita essa daqui, ó. É a igreja que eu tô congregando. É uma igreja pequena, que foi aberta agora aqui no bairro, próximo de casa, e eu acho que você vai gostar bastante. E quando a Kelly me mandou o vídeo da igreja, porque agora, né, Instagram é bem legal, as igrejas fazem videozinhos, eu vi, eu falei, meu Deus, eu amo essas pessoas, eu nunca tinha visto ninguém. Eu amo essas pessoas, meu Deus, eu quero ir lá. E aquilo acendendo dentro de mim. Eu fui, comecei a ir todos os domingos, fui começando a congregar, só domingo também, porque eu não queria, eu ia pro culto e saía correndo, eu ia pro culto e saía embora, não conversava com ninguém, não queria papo com ninguém, mas na minha cabeça eu tava cumprindo o que o Senhor queria, que era voltar. E foi muito difícil para mim ver pessoas de novo, se aproximar de pessoas. Eu tinha sido muito ferida, tanto por pessoas de outras igrejas, quanto pelo casamento. Então, para mim foi extremamente desafiador. Eu ia para os cultos com crise de ansiedade, passando muito mal. Até que teve um dia que para os cultos nas outras igrejas, não nessa. Nessa igreja. Também, eu ia passando mal, porque foi quando eu comecei a voltar. Nas outras igrejas eu ia de boa. Nessa aqui foi quando eu comecei a ir sozinha, de fato, não tinha ninguém me acompanhando. Uhum. Eu tinha que ir por mim mesma. E sem conhecer ninguém ali. Apesar de ver os vídeos e amar todos ali, eu não queria contato com eles. E quando teve uma proposta dos pastores, como era uma igreja ainda pequena, vai ter um Envolva-se, que é uma reunião para quem já servia e para quem gostaria de servir em algum departamento. E daí foi outra chamada. Você vai ser pedagoga, você sempre gostou de criança, então vai ajudar no que você sabe fazer. Então o Senhor trouxe para mim um talento que eu já tenho, naturalmente, que é lidar com crianças, enfim. E foi nessa reunião, vestida igual Mulan, de tênis, toda esquisita, e eu fui passando mal, Lud, eu não tava bem, eu tremia, eu suava. Era medo. Muito medo, muito medo. Sentei lá no fundinho da igreja, aí teve uma parte de palavra, de louvor, foi bem legal. E quando foi direcionado para falar com os líderes de área, eu fui até a líder de área, né, do departamento infantil, falei com ela, oi Tatá, meu nome é Natália, eu sou pedagoga de formação. E aí contei a história do ônibus que tinha acontecido e tal. Quando eu acabei de falar, ela me agarrou, me abraçou forte. A gente estava orando por você. E eu fiquei dura igual um pau. Pessoas de pessoas, que adoram um abraço, que adoram ter contato com pessoas. Eu fiquei assim, o que é isso? O que essa mulher tá fazendo? Eu me mexia. Daí ela chamou o esposo dela, o Vini. Fez eu contar pro Vini toda a história. O Vini teve a mesma reação, me abraçou. Aí, meu Deus, o que tá acontecendo? Chamou o pastor, chamou a esposa do pastor, todos tiveram a mesma reação, estávamos orando por você. E aquilo pra mim foi um choque, porque em outras igrejas eles pediriam primeiro o meu currículo de igrejas. Ah, você veio de onde? Uma carta de recomendação, talvez? E você faz o quê? Será que você tá apta? Deixa eu ver sua lista de pecados, talvez. Sabe? Que isso era muito comum. E ali foi totalmente diferente. Eu fui amada desde o primeiro momento. E aí eu falei assim, olha, a minha proposta é
Eu quero ajudar pedagogicamente, estruturar pedagogicamente o departamento infantil, eu posso fazer as lições se vocês quiserem, eu posso organizar, nanana. Só que eu não queria ir para a sala de aula, não queria contato nem com as crianças. E aí eles falaram assim, não, Nath, tá tudo certo, mas primeiro a gente precisa que aconteça assim, assado e tal, não sei o que, e aí a gente vai ver. E eu estranhei demais, Lute, porque ninguém pediu meu currículo, ninguém pediu nada pra saber nada da minha vida. Como assim eles estão me colocando dentro da salinha? E a primeira vez que eu fui servir, a líder, a Tamires, foi junto comigo. Obviamente, ela queria entender quem que estava ali com as crianças, né? E foi uma bênção, eu dei a aula e tudo. E a partir daí eu fui sendo curada. E quando eu entendi de fato o momento de acender de eu quero isso e é isso que eu vou viver, foi em outro aspecto da igreja que a gente chama de verbo no lar, que são encontros nas casas, a célula. E aí eu fui vendo, fui tendo muito contato com as pessoas, aí eu fui me soltando, eu fui criando vínculos com a liderança, com os meninos, e fui vendo eles vivendo uma vida totalmente diferente. E eles liam a Bíblia de uma forma tão diferente, e a palavra de Deus foi sendo apresentada para mim de uma forma tão... Parece que eu nunca tinha lido a Bíblia, parece que eu nunca tinha ouvido Deus na minha vida. Falei, eu quero isso, eu vou me aprofundar. E vendo eles vivendo dentro dessa célula do Verbo no Lar, da mesma forma que eu os via vivendo na vida fora da igreja. Porque eu também fui criando vínculos a ponto de a gente ter contato fora da igreja. E eu via homens e mulheres de caráter ali vivendo de fato o que eles pregavam. A prosperidade, o amor, o perdão. Peraí, eu quero isso. Foi que foi me apresentado o Rema também, que é um curso que hoje eu faço, eu já estou no 2º ano. Eu falei, eu vou aprender a Bíblia como eles aprenderam, porque eu quero experimentar esses milagres todos que eles me contam. Eu quero experimentar essa vida com Deus da mesma forma. Foi assim que a minha chave virou e eu comecei a ascender em Deus. E hoje eu sou completamente diferente de como eu era há 4 anos atrás. Nossa, que legal, Nath. Você vê como é que não importa o modo como Deus age, né? A gente tem que estar aberta a escutar. Muitas vezes aquela intuição é um spoiler de Deus que tu recebe. Então, eu acho que a gente tem que estar com o coração aberto para ouvir mesmo, né? Exatamente. E ele fala com a gente. Ele fala através da sua palavra. Muito legal. Ele fala em músicas, ele fala de várias formas. Nosso tempo tá dando por hoje. Só para resumir aqui, então. O primeiro chamado ali que você veio através de um livro. Primeiro ponto importante. Então, assim... Talvez para você vai ser no TikTok, no Instagram, num livro. Só que a gente tem que estar aberta a querer escutar. E você tem que buscar isso. Outra coisa que eu anotei aqui já dessa primeira parte que tu falou, congregar. O que eu vejo disso? E aí trazendo para minha realidade. Que o ambiente importa. Mude. Se você não tá dando certo onde você tá, no teu emprego, na tua casa, no teu bairro, nas escolas dos seus filhos, na sua faculdade, mude. Não tenha medo. Não tenha medo. A gente às vezes costuma ficar ali agarrado por uma decisão que a gente tomou, preso ali àquela decisão, achando que a gente tem que ir até o final e achando que o resto da nossa vida a gente tem que viver daquele jeito. E não, talvez é a mudança e o meio dessa mudança que vai fazer o milagre acontecer e a mudança acontecer e o autoconhecimento acontecer. Pessoas ajudam pessoas. A gente veio para isso. Definitivamente o que eu tô aprendendo, a gente veio para isso. E para isso a gente precisa mudar o meio. Sim. Então, assim, é o primeiro passo, sabe? Se tu não pode mudar de casa, muda de local, vai buscar em outro lugar, busca fazer um curso, uma dança, busca entrar numa faculdade diferente, tem que estar no meio. E não adianta ser só online. O online vai ajudar, mas você tem que estar envolvido ali com aquelas pessoas para você realmente conseguir enxergar a transformação. E outra coisa que eu anotei aqui também, isso vai dar medo, que você colocou.
Mas o medo e a fé, os dois são invisíveis. Daí tu pode se apegar e escolher o que tu quiser, né? É uma escolha, é um livre-arbítrio. Mas o medo vai existir, sempre vai estar atrelado. Olha quanto tempo tu ficou ali indo na obediência, se sentindo mal de entrar na igreja. Eu vou falar pra você, eu também já saí de igreja. Eu já tentei, fui em várias, teve uma que eu não aguentei ficar até o final do culto. A maioria eu ficava no final do culto, do processo por respeito. Teve uma específica que eu não consegui ficar até o final do culto e eu fui embora no meio. E eu fui embora no meio ainda me sentindo horrível. Porque assim, como é que pode eu não conseguir ficar dentro de um lugar? E aí, só que aí depois eu fui vendo que quando o lugar é certo, mesmo que tu vá com medo, você quer estar ali. Sim. É diferente. Então tu vai sentir, de novo, a intuição, tu vai sentir. Esses foram os 3 pontos que eu anotei dessa primeira parte. Então a gente vai continuar por aqui, mas vocês só vão escutar essa parte na semana que vem. Então siga aqui o canal, compartilhe o Spotify, o YouTube com pessoas que você ama, que acredita que isso aqui vai mudar também a realidade dela. E siga a gente aí nas redes sociais também. Vai estar tudo aqui embaixo, tá bom? Muito obrigada e até a próxima semana.